Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos então começar mais um estudo bíblico e é uma alegria estar aqui. A gente passa dois ou três dias do culto sem vir ao culto e parece que já não vimos ao culto há uma eternidade. Realmente é algo que nos faz falta ao nosso coração, à nossa vida, para o nosso crescimento e edificação, estarmos aqui juntos mas separados, para cultuar a Deus e para ouvir a sua palavra, para aprendermos dela. Nós, como foi prometido no início, mas ainda não se tinha chegado a concretizar, nós vamos então fazer um estudo bíblico de 2 sessões, esta quinta e a próxima quinta, se Deus quiser, sobre o arrependimento. Falar um pouco da doutrina do arrependimento. Eu peço ao Filipe possa, muito obrigado, pôr o PowerPoint, que agora, a partir de agora controlo eu. Este é um assunto realmente importante. É um assunto de vida ou morte, concordam? É de vida ou morte. Dizem que estamos a falar muito sempre de mortes com esta pandemia, mas a verdade é que a falta de arrependimento ceifou ao longo da história milhões e milhões e milhões de pessoas, muito mais do que qualquer pandemia ou pandemias juntas podem ceifar. A falta de arrependimento leva inevitavelmente a um sítio que é a condenação eterna. Este é um ponto crucial e nós vamos olhar então para neste estudo. Não vamos focar numa passagem. Eu peço a agilidade dos irmãos para que possamos acompanhar os textos, ir abrindo. E não se preocupem de estar a anotar, porque com todo o gosto eu no final dos 2 estudos, eu tenho o estudo escrito e passarei de bom grado para os irmãos, para depois em casa voltarem a ler e a estudar e a aprender mais acerca deste assunto. Irmãos, porquê é que não se fala sobre arrependimento? Não estou a ser generalista, não é? Fala-se em muitos lugares, em muitas igrejas, ainda se fala, mas eu estou a olhar para o evangelicalismo, o protestantismo, a igreja evangélica num todo, e a mensagem do arrependimento tem vindo a escassear cada vez mais. E não se fala do arrependimento, ela é tornada cada vez mais incomum por causa de alguns pressupostos que é preciso existir para que a mensagem do arrependimento faça sentido. E um dos pressupostos que é preciso existir para que possamos falar sobre o arrependimento é sobre a doutrina do pecado. Não faz sentido falarmos sobre arrependimento se não falarmos sobre pecado, porque se não há pecado, para que é que serve o arrependimento? Então, como se tem abandonado a doutrina do pecado no sentido de não querer ofender as pessoas, de não querer magoar, de não querer enxutar as pessoas com algo tão desagradável como falar das suas próprias faltas, falar da sua miséria. O discurso hoje é o discurso mais de coaching, de gurus, de motivadores, do que propriamente de pregadores do Evangelho. Nós temos valor, nós somos muito valiosos, somos tão valiosos que Cristo morreu por nós. Não, Cristo morreu por nós apesar da nossa miséria, não do nosso valor. E esta mensagem que é mais para estimular o ego do que para levar a pessoa ao Evangelho, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, tem predominado. E como se abandona a doutrina do pecado, porque não se quer ferir ninguém nem enxutar ninguém, então, inevitavelmente, abandona-se a doutrina do arrependimento. O Evangelho é como uma malha. Uma malha, seja de roupa, seja uma rede. Quando puxamos um fio, não vem só aquele fio, pois não. Se tiramos um, vem muitos atrás. Não é possível tocar numa doutrina sem mexer nas outras todas. E se nós tocamos na doutrina do pecado, inevitavelmente tocamos na doutrina do arrependimento. Chamar as pessoas ao arrependimento significa que teremos que falar que elas não são tão boas como julgam ser
E não fazem tantas coisas boas e que agradam a Deus como julgam fazer. As pessoas normalmente têm um senso de que, no fundo, são boas pessoas. Cometem alguns erros, é certo. Fazem algumas coisas erradas. Se calhar reconhecem que já pecaram algumas vezes. Mas todas as pessoas, no fundo, têm um senso de que elas são boas. E que já fizeram coisas boas. E que Deus, no último dia, há de olhar para essas coisas boas que elas fizeram e as há de absolver dos seus pecados. As pessoas nutrem este sentimento e este pensamento acerca de si mesmas. E falar do Evangelho é mostrar que as pessoas não têm salvação possível. Elas não são tão boas quanto julgam ser. Elas não fazem tantas coisas boas e agradáveis como julgam fazer. É chamar as pessoas à realidade. É isto, falar do Evangelho. Esta é a mensagem que precisa de ser entregue quando falamos de arrependimento. Falar que há um Deus que é santo e que é justo e que condenará todo aquele que não se arrepender e não crer em Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Precisamos de recuperar, irmãos, este tema central na salvação do homem perdido. O evangelismo do século XX e do século XXI foi marcado e está a ser marcado por expressões e jargões evangelísticas que não encontram respaldo bíblico. Expressões como aceitar Cristo. O que é que nós queremos dizer com isso? Aceitar Cristo. Aceita Cristo. O que é que nós queremos dizer, por exemplo, com convida Jesus a entrar no teu coração? O que é que estamos a dizer com esta expressão? Biblicamente, quem convida é Jesus. Jesus é que faz o convite. E nós aceitamos ou rejeitamos o convite que Cristo nos faz. Nós não convidamos Jesus a entrar no nosso coração. Ele é que nos convida a nos submetermos a Ele. Outra expressão, achar Jesus. Experimentar Jesus, mas Jesus é algum néctar, algum sumo, alguma comida. É algum objeto que possa ser experimentado e depois largado? Mas estes são jargões evangelísticos, aceitos e usados hoje em dia. Aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. O que é que isto está a falar? Talvez quem o use hoje em dia não tenha a noção, mas esta expressão, aceitar Jesus como Salvador pessoal, significa, ou vem de um ensino e de uma doutrina, de que é possível nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador sem necessariamente o termos como nosso Senhor. Então nós podemos, efetivamente, ter Jesus, o nosso Salvador, sem que seja o nosso Senhor. Irmãos, isto é errado. Isto é errado. Outra expressão, fazer de Cristo nosso Senhor. Fazer de Cristo nosso Senhor. O único que fez Jesus de Senhor, sabem quem foi? Quem foi? Foi o Pai, que fez de Jesus, Cristo e Senhor. Nós não fazemos Cristo nosso Senhor. Nós ou nos submetemos a Ele como Senhor, ou o rejeitamos e somos rebeldes a este Senhor. Mas Ele é Senhor, independentemente de nós o querermos fazer ou não. Quando a terminologia bíblica, e eu peço aos irmãos que abram em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 9. O que é que diz? Um irmão, uma irmã pode ler. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muito bem, obrigado. Então, reparem que a relação entre nós e Jesus como Senhor não é fazê-lo nosso Senhor. É o quê? Confessá-lo como nosso Senhor. É totalmente diferente.
Esta é a terminologia bíblica que nós devemos usar. É dizer, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi feito Senhor de todas as coisas, está assentado à destra do Pai nos lugares celestiais. E Ele é Senhor de todas as coisas e tu deves te submeter ao seu senhorio, confessá-lo com a tua boca de que Ele é teu Senhor. Agora, jamais alguém fará de Cristo Senhor. Jesus Cristo é Senhor dos seus amigos e dos seus inimigos. Ele é Senhor. A questão é, nós estamos perante Ele como nosso Senhor ou somos como rebeldes? Nós podemos não aceitar a presidência do Marcelo Rebelo de Sousa. Podemos não aceitar, mas isso falo não ser Presidente da República. Não, ele é Presidente, quer nós o aceitemos, quer não, quer nós vamos agir em rebeldia ou submetendo à autoridade instituída do país. Muito mais com o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor. Nós não fazemos de Jesus Cristo nosso Senhor. Estas expressões são alheias ao testemunho bíblico sobre a pregação do Evangelho. E quando retirar a mensagem do pecado, leva inevitavelmente a uma evangelização deficiente. Para adaptarmos a nossa evangelização a esta omissão de pecado, adaptamos também o próprio convite. Se não falamos de pecado, então não podemos falar da pessoa se arrepender, da pessoa reconhecer a sua miséria. Falamos que aceita Cristo. A pessoa está num pé, está quase superior a Jesus. A pessoa é que aceita Jesus. Não, irmãos, na Bíblia nós é que somos aceites. Nós não aceitamos nada. Nós é que somos aceites por Deus em Cristo Jesus. Nós é que somos adotados, nós é que somos salvos, perdoados. Não somos nós que aceitamos Jesus. Um teólogo, um comentador, John MacArthur, ele diz assim, o convite do Evangelho não é uma súplica aos pecadores. Por isso é que se usa muito Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir. Não está a falar de evangelização, não está a falar de descrentes, está a falar de uma igreja, mas é esta ideia que vem muito do meio pentecostal, de que nós é que decidimos se queremos ou não queremos e fazemos de Jesus o pedinte. Diz, o convite do Evangelho não é uma súplica aos pecadores, para que estes permitam que o Salvador entre em suas vidas. É sim um apelo e uma ordem a que se arrependam e o sigam. Exige não somente uma aceitação passiva de Cristo, mas também uma submissão ativa a Ele. É assim que nós devemos encarar a nossa evangelização. E quando nós não encaramos assim a nossa evangelização, nós então omitimos estes conteúdos mais desagradáveis, mas necessários. Falar sobre o arrependimento. Sobre o arrependimento. Então, irmãos, com o propósito de recuperar este tema tão importante e central na salvação do pecador, nós vamos olhar para o que a Escritura ensina sobre o arrependimento. E não vai ser dito tudo aquilo que podia ser dito. Irmãos, eu enchi já 7 folhas, já escrevi mais e sinto que ainda só estamos a arranhar a superfície deste tema. E só me estou a dedicar ao Novo Testamento, praticamente. Se eu incluísse o Velho, então haveria muito mais a dizer. Então, irmãos, vamos definir os termos. O que é que significa arrependimento? No Novo Testamento, o substantivo, e se quiserem decorar, a palavra é metanoia. E o verbo é metanoieo. E referem-se à nossa palavra arrependimento. E nós vamos ver 3 definições de 3 dicionários diferentes acerca de como eles definem arrependimento. O primeiro deles, do dicionário do Novo Testamento grego, diz assim, ou descreve a palavra metanoia da seguinte maneira: é a mudança profunda e radical da mente. Porque metanoia vem da palavra grega nous, que significa mente.
E meta é depois. Então é algo que é transformado, é mudado na mente. Então, a mudança profunda e radical da mente, incluindo as faculdades da percepção, compreensão, emoções, juízo e vontade, que o Espírito de Deus opera num homem, na experiência da salvação. É uma mudança de mentalidade que existe quando o Espírito Santo atua na vida do homem. Outro dicionário diz, é uma decisão, o dicionário Almeida diz assim, decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, dedicando-se ou decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. E ainda um outro dicionário, um léxico, diz mudar o modo de vida em razão de uma total mudança de pensamento e atitude quanto a pecado e justiça. Os irmãos reparem que o que está aqui sempre, que é constante, é exatamente esta definição de uma mudança de mentalidade. Eu fazia uma coisa e eu percebi que estava mal. Percebi que estava errado. Que estava a trilhar o caminho errado. E esta mudança de entendimento sobre as minhas ações, sobre a minha vida, leva inevitavelmente a uma mudança de comportamento. Mas o arrependimento diz, em primeiro lugar, respeito a uma mudança na compreensão das coisas. Eu quero dar 2 exemplos para fundamentar aquilo que estou a dizer. Vamos abrir em Jeremias 8:6. Alguém possa ler, por favor? Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz eu. Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Reparem, irmãos, não há ninguém que se arrependa dizendo o que é que eu fiz? O que fiz eu? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu acabei de fazer? Não há ninguém que se arrependa, e este arrependimento subentende-se o quê? Esta mudança de compreensão acerca da sua presente situação. A pessoa percebe que mudou. Aliás, a pessoa percebe que errou. A pessoa percebe que agiu mal e arrepende-se. E a primeira coisa que faz é uma mudança de mentalidade. O que é que fiz eu? Um outro exemplo, Lucas 15. História bem conhecida. Lucas 15. Aquele que encontrar pode ler. Lucas 15, verso 17. A história conhecida é dos 2 filhos perdidos, né? Há quem diga que é o capítulo dos perdidos e achados. Né? Perde-se e acha-se. E aqui 2 filhos perdidos, um que decidiu de sair e a ponto e levar a sua parte da herança e gastou e esbanjou e chegou a uma situação que havia fome e o único sítio onde ele tinha para trabalhar era a guardar porcos. E o que é que acontece no verso 17? E tornando em si disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome. Verso 18, podes ler, Valentim. 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ok. Notamos aqui, embora o texto não fale da palavra arrependimento, mas notamos aqui aquela mudança, aquele clique. Ele estava numa situação miserável. Um homem
supostamente, segundo a história, judeu, não é? Jesus estava a contar a parábola para judeus, que não poderia guardar porcos, não poderia ter contacto com porcos e vê-se numa situação deplorável de ter que estar a guardar porcos e mais, ele desejava-se alimentar da comida dos porcos. Não tinha que comer. E sabem, muitos estão nesta situação e continuam nesta situação. Mas algo aconteceu a este rapaz, a este jovem. O que é que aconteceu? Verso 17. Então, caindo em si, ou tornou a si, não é? Como diz a tua versão? Como é que diz? E tornando em si. Ou seja, a pessoa mudou a mente. É como se nós caiu a ficha. Realmente percebeu a sua situação, percebeu o lugar em que estava, percebeu a miséria em que se encontrava. Caiu em si. Infelizmente, esta não é a realidade de todos. Muitos continuam na lama a alimentar-se das bolotas dos porcos, mas continuam na sua vida, pensando que aquela é a melhor vida que podem ter. Mas este rapaz, foi aqui que se fez o clique da mudança da mente. Caiu em si. Ele percebeu o lugar em que estava. Percebeu a sua situação. E então, quando ele se arrependeu, quando ele mudou a sua mentalidade, teve compreensão da sua situação, então ele fez uma decisão. Qual foi a decisão? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Agora que ele percebeu a sua situação, ele iria ter com o pai. Mas enquanto ele não percebeu, jamais ele tomaria esta decisão. Então, arrependimento, esta mudança de mentalidade, esta nova percepção sobre a realidade, é algo que tem que acontecer. Ninguém pode dizer, eu já aceitei Jesus, como já fiz a oração, mas se a sua mente não mudou, se ela efetivamente não percebeu o estado degradante em que se encontrava e não percebeu que era justamente condenada ao inferno, se a pessoa não percebeu isso, não houve salvação. Não há salvação, eu vou ser categórico, não há salvação sem arrependimento. Não há. A mensagem do arrependimento, ela é importantíssima. Vamos abrir em Lucas 13. Lucas 13. Vamos ser um pouco mais rápidos, que o tempo passa e eu queria dar isto em 2 vezes e se calhar não consigo, mas não. Lucas 13, verso 3 e verso 5. O que é que diz? Não eram 13, 3 e 5. Capítulo 13, verso 3 e verso 5. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Obrigado. O contexto é a pergunta se aqueles que tiveram um acidente, a Torre de Siloé caiu-lhes em cima, ou a morte o sangue dos galileus que foi derramado, seriam eles mais pecadores? Jesus diz não. E se vocês, que me estão a perguntar isso, se vocês agora aqui, cada um de nós aqui, se cada um de nós aqui não se arrepender, perece, morrerá, será condenado eternamente. Jesus é categórico. Se não houver arrependimento, não haverá salvação. Este é um ponto assente. O arrependimento é uma mensagem presente ao longo do Novo Testamento e do Antigo Testamento, mas vamos ver só agora algumas passagens do Novo. E eu peço aos irmãos que vão abrindo em algumas passagens, não abram todos em Mateus 3, 1 a 2, mas vamos então ler rapidamente estas passagens, porque é essencial que nós leiamos a palavra e sejamos convencidos não por aquilo que eu estou a dizer, mas por aquilo que a palavra diz.
Então, vamos ler. Alguém que já tenha aberto em Mateus 3, 1 a 2, o que diz? Ninguém abriu. Eu vou abrir. Mateus 3, 1 a 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muito bem. Esta é a mensagem de João Batista, precursor do Messias, do Cristo. A mensagem dele é: arrependei-vos, o reino dos céus está a vir. É vindo. Né? Está próximo o reino dos céus. Agora, Mateus 4,17. Dai por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Minha mãe vai receber um prémio. Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos. Qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, qual é a mensagem ou qual é a ordem que Jesus dá aos seus discípulos antes de subir, de ascender aos céus? Lucas 24, 47. Ok, esta era a ordem para os discípulos, que se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. E alguns vão dizer, isso é para os judeus. Mas o que é que está a dizer o texto? A quem? A quem é que é para pregar o arrependimento? A todas as nações. Não é aos judeus. É a todas as nações. Não venham com ideias de separar aqui tempos que a mensagem do arrependimento era para um tempo, agora é só pela fé sem arrependimento. Há quem defenda isto. A mensagem do arrependimento é para hoje. É para hoje. A ordem era pregar o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Esta era a ordem de Jesus. Atos 2, 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Obrigado. Arrependei-vos. O que é que faremos depois daqueles judeus ouvirem a pregação de Pedro? Que faremos, irmãos? Nós crucificamos o Messias, o Cristo. Nós somos culpados. Que faremos? Pedro diz, arrependam-se. Arrependam-se. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Ok, Deus notifica, ordena, manda, não pede. Deus não é um pedinchão moribundo que está, por favor, arrependam-se. Deus é o Senhor Criador que ordena ao homem, arrepende-te, senão irás morrer justamente. A tónica é diferente. Nós apresentamos um Deus molengão muitas vezes. Um Deus moribundo que está cativo ao querer do homem. Mas aquilo que Paulo faz é dizer, olha, Deus manda, ordena-vos a cada um de vocês, a todos os homens, que se arrependam. E quem não se arrepender será justamente condenado por rebeldia às ordens de Deus. Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Judeus e gregos, o arrependimento e a fé. As duas coisas, nós vamos falar isto mais à frente. O arrependimento e a fé, as duas coisas andam juntas. E 26:20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e a Jerusalém, porque toda a região da Judeia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ok. Paulo está a fazer a sua defesa, está a dizer, aquilo que eu preguei foi o arrependimento. Mas o arrependimento para quê? Para que produzam obras, frutos
dignos de arrependimento. Iremos ver isso também mais adiante. A tónica agora que eu queria mostrar, ou aquilo que eu queria mostrar, é que a mensagem do arrependimento fazia parte da mensagem de João Batista, de Jesus Cristo e dos apóstolos e da Igreja. E deve fazer parte hoje, se queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja sadia, uma igreja comprometida com o Evangelho, não podemos apresentar um Evangelho parcial. Um Evangelho onde o homem é tão bom, tão agradável, tão valioso, que até é um desperdício Deus não o aceitar. Não é esse Evangelho que nós pregamos, é o Evangelho que mostra que o homem deve se arrepender. E se não se arrepende, é um rebelde diante das ordens de Deus. Eu queria falar neste muito pouco tempo que me resta, e agora é que vinha a parte grande desta noite. Imagina, isto era a introdução que eu tinha, sobre o entendimento da Igreja Católica. E quando eu quero falar sobre o entendimento da Igreja Católica, não quero falar mal nem de nenhum católico, nem estamos aqui para dizer que nós somos tão bons e eles tão maus. Não é isso. Mas nós temos que compreender que vivemos num país que é católico. E se nós queremos dialogar com essas pessoas que precisam do Evangelho, nós temos que saber os seus termos e os seus conceitos acerca de arrependimento. E a minha proposta para esta noite seria exatamente mostrar o que é que o catolicismo apresenta na doutrina do arrependimento, para nós percebermos como podemos ajudar essas pessoas a terem um arrependimento não católico, mas um arrependimento bíblico. Vamos olhar, eu não quero perder muito tempo com muitas explicações, mas algumas terão que ser feitas, mas é só para nós percebermos o que é pensado e o que é que as pessoas, os nossos vizinhos, a nossa família, que é católica e que muitos aqui já foram católicos e já pensámos e já vivemos daquela maneira, e nós, se conhecermos o seu lado, seremos muito mais prósperos na evangelização. Aquilo que Paulo fez em Atenas, no Areópago, ele pegou, em Atos 17, o que é que diz lá? Havia uma estátua que era ao Deus desconhecido. Né? Eles queriam adorar a todos os deuses, de tal maneira que, caso faltasse algum, eles criaram uma estátua que era ao Deus desconhecido. E Paulo, cheio da sabedoria divina, o que é que ele faz? Olha, esse Deus desconhecido é esse Deus que eu vos quero apresentar hoje. Os ouvidos daquelas pessoas ficaram... Não foi? É imediato. Ele conheceu a realidade e pegou na realidade deles para lhes apresentar o verdadeiro Evangelho. Para lhes apresentar o verdadeiro Deus. Sabedoria. E nós só podemos fazer isto quando conhecemos os conceitos que estão na mente das pessoas quando falamos de arrependimento. O arrependimento no catolicismo, ele está incluído nos 7 sacramentos. Batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, penitência, matrimónio, ordem e extrema unção. O arrependimento está incluído aqui no sacramento da penitência. E o que é que este sacramento da penitência nos apresenta? Não é nos ensina, que não ensina nada, mas como é que ele é apresentado? O sacramento, ele é composto de 3 partes. A primeira delas é a contrição. Aqui podíamos dizer que é o arrependimento. Este sacramento é composto primeiro por contrição, depois por confissão e depois por satisfação. Este é o sacramento da penitência e é dentro deste sacramento que está englobado então a doutrina ou o ensino maioritário sobre arrependimento. Eles dizem no catecismo que contrição ela pode ser perfeita ou imperfeita. Entendem que por contrição é exatamente este arrependimento
sobre um pecado que se cometeu. É a pessoa sentir dor real, a sentir uma tristeza de coração pelo pecado que cometeu. Mas esta contrição ou este arrependimento, ele pode ser perfeito ou imperfeito. E o que é que se quer dizer com isto? Com arrependimento perfeito, estamos a falar da contrição, ou seja, é a dor interior exatamente por se ter ofendido a Deus. É cair em si e perceber, eu pequei, eu ofendi a Deus. Mas eles também ensinam, e até certo ponto eu concordo, que há um arrependimento que é de atrição. Que significa o quê? Significa que é o arrependimento que não é movido pelo amor a Deus, mas é movido por outras causas, incluindo o medo de ser julgado ou a consequência. Há pessoas que se arrependem, mas porquê é que se arrependeram? Porque foram apanhadas, não é? Porque se não fossem apanhadas, não se arrependiam. E este é um arrependimento imperfeito. No entanto, Deus pode usar este arrependimento imperfeito para que a pessoa se arrependa verdadeiramente. Eu até até certo ponto, concordo com aquilo que é dito. Mas há verdadeiramente, tem que haver esta contrição. A partir daqui é que descambamos totalmente. Porquê? Porque o arrependimento só não basta. Tem que haver também confissão. E esta confissão não pode ser a Deus. Não pode ser a Deus. Isto era mentira o que eu ia dizer. Pode ser a Deus, mas idealmente, preferencialmente, a confissão deve ser feita a um sacerdote. Neste caso, a um padre. É isto que a Igreja ensina, que a confissão deve ser feita a um sacerdote. Ora, o primeiro problema que nós temos nesta doutrina, ou neste ensino, acerca da confissão, é que sacerdotes na Igreja, no tempo presente, sabem quem são os sacerdotes? Quem são? Somos nós. É o povo de Deus. O povo é sacerdócio real, né? Nação santa. Em Apocalipse 1:5, em 1 Pedro 2:5-9, na Nova Aliança também só há, sabem quantos sacerdotes? Ou sumos sacerdotes? Quantos? Né? É Jesus Cristo. De um lado, nós somos todos sacerdotes. Por outro lado, só há um pelo qual todos nós chegamos a Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Não há outro intermediário, não há outro mediador, não há outro que nos faça chegar a Deus além de Jesus Cristo. Então, eles ensinam que deve haver confissão. Há arrependimento, contrição, a pessoa arrependeu-se e então ela vai se confessar ao padre, vai confessar o seu pecado ao padre. E a seguir o padre então, segundo a autoridade dada pela Igreja, que foi dada por Cristo, segundo o entendimento do catolicismo, então o padre absolve os pecados, mas agora a pessoa entra num outro estágio, que é a satisfação. Ou seja, ela vai fazer algo para expiar os seus pecados, para tirar a sua culpa e para satisfazer a Deus. É isso que é dito no Catecismo da Igreja Católica. Diz assim, a penitência que o confessor impõe, o confessor é o padre, deve ter em conta a situação pessoal do penitente e procurar o seu bem espiritual. Deve corresponder, quanto possível, à gravidade e natureza dos pecados cometidos. Ou seja, tem que ser um pagamento, uma satisfação justa para o pecado que se cometeu. Pode consistir em quê? Esta penitência, esta satisfação? Na oração, um donativo, nas obras de misericórdia, no serviço do próximo, em privações voluntárias, jejuns, ou deixar de ver televisão, coisas do género, sacrifícios e, sobretudo, na aceitação paciente da cruz que temos que levar. Ou seja, uma coisa má que vem à nossa vida, uma doença, as pessoas o que é que pensam? Bem, eu estou a penitenciar os meus pecados. Nunca ouvimos aquela expressão,
quando alguém... Imaginem alguém que está 10 anos acamado. Uma doença qualquer, ficou 10 anos acamado. Morreu e nunca ouviram aquela expressão que alguém diz, já pagou a dele. Já ouviram essa expressão alguma vez? Já pagou a dele. Eu ouço tantas vezes, ou por lidar tantas vezes com tantos funerais, mas já ouvi tanto isto, já pagou a dele. E quando as pessoas dizem já pagou a dele, é isto que está na mente delas. Aquele sofrimento a que a pessoa foi submetida durante a sua vida foi a sua penitência para os seus pecados. E quais são os atos do penitente? Diz no compêndio do Catecismo. São um diligente exame de consciência, ou seja, primeiro começa a contrição, ou arrependimento, que é perfeito, aquilo que eu estava a dizer, quando é motivada pelo amor a Deus, e imperfeita se fundada sobre outros motivos, e que inclui o propósito de não mais pecar. A confissão, que consiste na acusação de pecados feita diante do sacerdote. A pessoa arrepende-se, confessa-se ao padre e depois vem a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos de penitência que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. E dizem mais, os efeitos do sacramento da penitência são reconciliação com Deus e, portanto, o perdão dos pecados, a reconciliação com a Igreja, a recuperação, se perdida, do estado de graça, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais, porque há pecados mortais e pecados veniais. O pecado venial é o pecado do dia-a-dia, trazer por casa, são aqueles pecaditos, aquelas coisitas que a gente vai fazendo, dizendo e pensando, mas aos pecados mortais, o aborto, o adultério, a ira descontrolada, há mais, eu tinha aqui alguns exemplos, feitiçaria, interessante, é uma nota interessante, como o catolicismo, pessoas que se dizem católicas, andam metidos nas bruxas, nos feiticeiros, nos cartomantes e aqui, quando a própria Igreja Católica diz que andar nessas vidas é um pecado mortal. É uma contradição, não é? Mas é isto que nós vivemos. Então, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais e, ao menos em parte, das penas temporais que são consequência do pecado. Quando se fala penas temporais, está-se a falar de purgatório. A pessoa foi perdoada, mas agora existe uma pena, uma justiça que requer que a pessoa pague o dano que fez. E muitas vezes não vai pagar nesta vida. Então, vai pagá-lo aonde? No purgatório. Lá ela vai ser purificada, vai ser purgada. Sua alma vai ser limpa. A pessoa que vai para o purgatório é a pessoa que vive em amizade com Deus, mas ainda tem pecados por purificar. E nesta purgatório, os vivos podem fazer alguma coisa pelos mortos, Mandam rezar missas, fazem peregrinações, dão donativos, penitenciam-se a si mesmos, mas não por causa de algum pecado que a pessoa tenha feito, mas para tirar a culpa ou para tirar anos de purgatório a um familiar. E foi aqui que também nasce as indulgências. As indulgências é uma espécie de declaração, de uma remissão que a Igreja faz dos pecados, que pode ser plenária ou parcial. Pode ser uma indulgência plenária, total, ou seja, a Igreja passa um documento, uma declaração de que tal pessoa é perdoada e a pessoa sai do purgatório então e já pode entrar no céu. Irmãos, começamos a ir já muito longe da Bíblia, não é? Já deixámos a Bíblia há muito tempo com esta explicação. Mas o purgatório é isso. Então a Igreja pode pode fazer esta remissão plenária ou parcial dos pecados por obras, por donativos, por esmolas, por peregrinações. E então aquele que está no purgatório pode sair fora. E foi na Idade Média, no tempo da Reforma, que
Martinho Lutero se insurgiu contra a venda das indulgências. Porquê? Porque a venda das indulgências era passar um documento, a pessoa comprava o documento e tinha a garantia de que o filho que morreu quando era bebê saiu do purgatório e foi para o céu, ou iria para o céu. E aquilo era um comércio que se estava a criar e que se criou e que ainda se mantém em parte. Não estou a dizer que são todos, que é sempre assim, mas é um comércio. A pagar missas por causa dos defuntos é um comércio. Então, irmãos, qual é o tempo para o católico? Qual é o tempo propício para a penitência? É o tempo da Quaresma. Qual é o tempo da Quaresma? São aqueles 40 dias antes da Páscoa, não é? E começa numa quarta-feira. Terça-feira, temos a terça-feira de Carnaval, que é chamada também de terça-feira gorda. Porquê? As pessoas comem os cozidos, comem os chouriços, as morcelas, comem até não poderem mais. Porquê? Porque depois vão entrar num período de jejum. Então, vão bem abastecidos para o jejum, não é? E esta quarta-feira, quarta-feira de cinzas, chamada o início da Quaresma, porque é que ela é quarta-feira de cinzas? O que é que acontece na quarta-feira de cinzas? O padre marca a testa dos fiéis com cinza. E o que é que, sabem porquê? Porque isto simboliza o arrependimento que era demonstrado muitas vezes no Antigo Testamento, quando os homens lançavam cinza sobre a cabeça. Então, entra-se no período da Quaresma com um jejum, com a quarta-feira de cinzas, que é entrar num período de contrição, de arrependimento, de penitência, e é aqui que está, em parte, a doutrina do arrependimento. É num pagamento que nós fazemos a Deus daquilo que fazemos de mal. Então, nós satisfazemos a Deus. Irmãos, muito haveria para dizer, muito. Mas, onde é que está o erro? No relógio? Onde é que está o erro? Haveria muitos, certamente. Muitas coisas que nós não concordamos. A confissão, a questão do purgatório, a questão de pagar pelos mortos. Não concordamos, mas a confissão ao Padre. Acerca da confissão, os irmãos abram no Salmo 32. Salmo 32, 5. Os fiéis católicos fariam bem se atentassem bem para o ensino que este Salmo tem acerca de a quem nos devemos confessar. A quem? Só esta passagem responde. Há mais, mas só esta passagem responde. 32, Salmo... estava em Jó, na Bíblia. Salmo 32, verso 5, só verso 5, sim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Obrigado. Bastava este versículo da Bíblia para mostrar a quem é que nós nos devemos confessar. A quem? Aos homens? É o ensino bíblico que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E, lamentavelmente, também perdemos este hábito de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. De expor a nossa vida uns aos outros. E para nos ajudarmos uns aos outros. Lamentavelmente, perdemos isso. Mas a confissão para perdão divino, ela é só feita diante de Deus.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas. Quem é que perdoa? O Pai é que perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, a quem? A Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando há arrependimento e confissão, Deus perdoa e purifica. Não há purgatório. Deus purifica de toda a injustiça. Então, qual é o erro? Qual é o erro da visão dos nossos queridos vizinhos, amigos e familiares que estão mergulhados no catolicismo e nesta doutrina, neste sacramento, nesta visão de arrependimento? Onde é que está o erro? Irmãos, eu só apontei 2, que eu creio que são os fundamentais. O primeiro deles, a suficiência de Cristo perdeu-se. Quase que Cristo já nem é preciso. Nenhum católico vai dizer isto. Eles dizem que é Cristo, pelo seu sacrifício, que perdoa. Mas, irmãos, nós ao lermos, e se os irmãos tiverem um tempo e lerem o Catecismo da Igreja Católica, Cristo já ficou lá muito atrás. As coisas que se tem que fazer, as coisas que se tem que dizer, as maneiras de ser perdoado, as maneiras de satisfazer e expiar os nossos próprios pecados. Onde é que fica Cristo no meio disto tudo? Onde? Cristo perdeu toda a sua suficiência. Cristo já não é capaz de salvar ninguém, porque eu também tenho que fazer a minha parte. Eu pequei e agora sou eu, pelas minhas obras, pelos meus atos, que vou expiar os meus pecados. É pelo meu esforço e pelo meu trabalho. Cristo perdeu a sua suficiência. O seu sacrifício já não é suficiente. Há algo mais. Outro problema, o mérito obscurece a graça. Porquê? Porque eu chego ao céu e digo, graças a mim, porque eu também fiz e também trabalhei, eu fiz peregrinações, eu visitei cemitérios, visitei igrejas e santuários, eu dei esmolas, eu mandei rezar missas, e eu estou no céu porque eu fiz. E onde é que fica a graça de Deus? Onde é que fica o favor imerecido de Deus na salvação do homem? Onde? Este é o grande problema. E é isto que nós temos que aprender a mostrar às pessoas. A noção de arrependimento bíblico não é um arrependimento onde eu depois trabalho para expiar os meus pecados. A noção de arrependimento bíblico é dizer, como se disse na Reforma, somente Cristo. Este é o arrependimento bíblico. É saber, eu pequei, eu lamento, eu estou triste, o meu coração me dói, eu reconheço que estou numa situação desprezível, numa situação má, eu reconheço que mereço o inferno e a minha esperança não está em mais nada, não está em mim, não está nas minhas obras, não está naquilo que podem fazer por mim, a minha esperança é somente uma, somente Cristo, solos Christus. E é isto que nós temos que aprender a mostrar às pessoas, ao evangelizar. Quando elas pensarem que podem penitenciar os seus atos, nós temos que dizer que não. Tu não podes penitenciar os teus atos. Mas Cristo já penitenciou tudo, de uma vez por todas. Pagou tudo. Crê e arrepende. Que possamos ter isto em mente, irmãos. Solos Christus, para a salvação do homem. Que o Senhor nos abençoe.